Graça e paz de Cristo Jesus para todos os irmãos. Uma boa tarde na presença de Deus. Nós vamos dar sequência a esse culto, fazendo a leitura bíblica escrita no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16. A partir de hoje, iniciando a série de mensagens corajosos, nós estaremos sendo estimulados a vencer as nossas batalhas cotidianas. Todos nós temos diferentes guerras, diferentes lutas, diferentes gigantes que precisam ser enfrentados. O Espírito Santo, durante essa série de mensagens, nos ensinará o caminho da vitória, o caminho da coragem. Juízes capítulo 6, versículos 11 até o 16, a palavra de Deus diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Fique à vontade, vocês podem tomar assento. Você de casa também, mantenha-se concentrado naquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é coragem adormecida. Coragem adormecida. Eu gostaria de começar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta retórica para você: qual é o lugar que você se sente protegido quando está com medo? Pense comigo. Qual é o lugar que você se sente protegido quando está com medo? Algumas crianças veem segurança debaixo da cama. Outras crianças debaixo do cobertor. Certos tipos de animais domésticos buscam proteção no colo dos seus donos. Algum tempo atrás, quando eu estava criando um pequeno cachorro, eu morava no 14º andar, teve uma ventania e fez um grande barulho no meu apartamento. Eu percebi que o cachorrinho correu para ficar no meu colo. Ele entendia que o meu colo era o lugar mais protegido dele. Muitas pessoas entendem que estão seguras, trancadas no seu próprio quarto. Mas e você? Você de casa? Você que está aqui comigo? Você já conseguiu identificar qual é o seu abrigo nos momentos de riscos?
Você puxou na memória os lugares que você procurou quando se sentiu com medo? Gideão, personagem bíblico que servirá de referência para a mensagem dessa tarde, segundo o texto bíblico, encontra-se no lugar onde ele se sentia protegido. Gideão é apresentado com medo, todavia se sentindo seguro num determinado lugar. Naquele ambiente que Gideão julgava ser de proteção, o Todo-Poderoso promove um diálogo a fim de despertar a sua coragem. O conteúdo dessa conversa entre Deus e Gideão diz muito a nosso respeito. O conteúdo do diálogo entre Deus e esse guerreiro amedrontado tem tudo a ver com as minhas batalhas e com as suas batalhas. Sabe aquelas suas lutas familiares? Essa mensagem, com base no diálogo de Gideão com Deus, tem tudo a ver com elas. Sabe aquela sua guerra financeira, onde é uma verdadeira batalha para você manter as contas em dia? A conversa de Deus e Gideão tem tudo a ver com ela. E eu convido a você a prestar atenção na maneira como Deus interage com esse homem e como isso pode te ajudar a despertar a sua coragem. Porque a proposta divina em Juízes, livro que nós estamos nos referindo nessa tarde, mais precisamente no capítulo 6, é nos ensinar que existe coragem em nós para enfrentar toda e qualquer batalha da vida. É exatamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando essa tarde. Apesar dos seus medos, apesar dos seus temores, apesar do seu acuamento, o Espírito Santo está dizendo para você que existe uma coragem aí dentro. Uma coragem que talvez você não esteja percebendo, mas hoje o Senhor deseja despertá-la. Por isso o tema da mensagem nos diz: coragem adormecida. Vamos ver quais são os princípios espirituais contidos no chamado que Deus faz a Gideão. O primeiro princípio espiritual é o seguinte: não devemos permitir que nossos medos anulem nossa coragem. Será que eu posso contar de maneira dinâmica com a sua participação? Você que está no culto presencial, você que está em casa, você pode observar a leitura que está projetada. O pessoal aqui vai unir a voz à minha. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Não devemos permitir que nossos medos anulem nossa coragem. Muito obrigado. Gideão viveu no tempo dos juízes de Israel, milhares de anos atrás. Ao contrário do conceito contemporâneo, ao contrário do conceito da nossa época, onde o juiz é aquele que está sentado num tribunal, à luz da Bíblia, os juízes naquele tempo eram líderes levantados por Deus para libertar o seu povo dos opressores. O tema juízes tem a ver com libertação. Os juízes eram uma espécie de super-heróis. Sabe aquele momento onde os fracos e oprimidos precisam de ajuda e repentinamente, nos desenhos animados ou nos filmes de ficção, aparece o super-herói?
Quando criança, eu gostava muito de assistir o Super-Homem. Tanto o filme, como também o desenho. Quem nunca ouviu a frase, é um pássaro, é um avião? Não. É o nosso super-herói. Acredite, houve um período na história de Israel que existiam super-heróis. Não carregavam esse nome, esse título. Eram chamados de juízes. Mas eram heróis levantados por Deus. Eram guerreiros que derrubavam gigantes. Derrubavam muralhas. Derrubavam exércitos. E protegiam o povo do Senhor. E o capítulo 6, mais precisamente, do livro de Juízes, narra a opressão dos midianitas, povo da nação de Midian, sobre os israelitas. Em dado momento da história de Israel, o povo estava sendo oprimido pela nação midianita. Israel vivia amedrontada e acuada, a ponto de viver escondida dos seus inimigos. Era essa a reação dos israelitas por causa da opressão de Midian. Eles se escondiam. Para vocês terem uma ideia, o texto que eu li com vocês diz que Gideão, por causa dessa opressão, estava malhando trigo no lagar. Na nova tradução linguagem de hoje, uma Bíblia mais contemporânea, explica o que é lagar. Lagar era um recipiente onde se pisava uva. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lugar onde se trabalhava com uva. Porque Gideão estava num lugar diferente do usual. Gideão estava com medo, acuado. Porque segundo a Bíblia, tudo aquilo que o povo de Deus plantava e produzia, os midianitas roubavam. Tem um desenho que eu estudei o conteúdo desse desenho na faculdade, chamado Vida de Inseto. Até hoje está no YouTube. É fabuloso. Vida de Inseto mostra as formigas num trabalho operário, plantando, mas em dado momento chegam os gafanhotos e colhem tudo aquilo que as formigas plantaram. Era mais ou menos isso que acontecia, irmãos. O povo de Israel eram como formigas que plantavam. Midian era como gafanhotos que colhiam. Gideão, com medo, ele pega o trigo e, para não ser roubado, ele resolve malhar o trigo no lugar onde se pisava uva. Todos estavam tomados pelo temor. E é nesse contexto de medo, que o anjo do Senhor aparece diante de Gideão. Em meio aos seus medos, Gideão tem um encontro com Deus. Porque toda vez, ouça bem isso, que um anjo aparece, ele não aparece no seu próprio nome. Na Bíblia, os anjos aparecem como representantes de Deus. Em meio aos seus temores, Gideão tem um encontro com os céus. O anjo do Senhor aparece e convoca Gideão para liderar a batalha que promoveria a libertação de Israel. Que coisa fabulosa! Israel precisava de um super-herói. Deus manda o anjo encontrar um super-herói no meio do povo. E o anjo vai ao encontro do Gideão. Até aí tudo bem. O grande problema é que o escolhido de Deus se encontra desacreditado e cheio de temores.
Gideão está com medo. Para sua surpresa, Deus escolhe um homem medroso para ser um super-herói. Deus escolhe alguém cujas pessoas consideravam covarde para liderar uma batalha. Irmãos, apesar dessa postura intimidada de Gideão, Deus, por meio do anjo, o chama de homem valente. Vocês viram isso nos primeiros versículos? Como o anjo se reporta a Gideão? Ele não diz assim: o Senhor é contigo, seu medroso. O Senhor é contigo, fujão. A Bíblia diz: o Senhor é contigo, homem valente. Na nova versão transformadora, uma Bíblia que eu costumo muito usar para os pequenos grupos, diz assim: o Senhor é contigo, homem corajoso. Deus vê coragem num homem medroso. Deus vê o que ninguém vê. Que coisa maravilhosa! A forma como Deus se dirige a Gideão parece um contrassenso. Como o homem nitidamente amedrontado é chamado de corajoso? Como? A impressão que o texto passa é que o Senhor viu em Gideão uma espécie de coragem adormecida. É possível que você esteja sofrendo tanto a ponto de estar malhando trigo no seu lagar. Você está tão atordoado que está fazendo coisas nos lugares onde faria outras coisas. Você está com medo. Talvez nem acredite na sua própria coragem. Ninguém conhece você mais do que o próprio Deus. Ninguém conhecia Gideão mais do que o Senhor. E se Deus estava dizendo que Gideão era um homem corajoso, porque ele era um homem corajoso. Se Deus diz que você é uma pessoa valente, é porque Deus sabe quem você é. Você pode se considerar medroso. As pessoas podem te chamar de covarde, mas quem te criou sabe quem é você. E o Senhor te diz: eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher corajosa. Que coisa impressionante! Deus desejava despertar a coragem de Gideão. Meus irmãos, Deus sabe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e aquilo que nos oprime. Às vezes a gente tem a impressão que ninguém nos entende. A gente tem a impressão que ninguém enxerga o que nós estamos enxergando. Que ninguém passa o que nós estamos passando. Deus, amados irmãos, Ele é um ser onisciente. Ele conhece clinicamente todas as coisas. Ele sabe aquilo que acontece ao seu redor. Ele sabe quais são tuas opressões. Deus sabia o que acontecia com Gideão. Deus conhecia aquele coração temeroso. Deus sabe o que está passando na sua vida. Meus amados irmãos, não é pecado sentirmos medo das opressões externas. Vou repetir isso. Não é pecado sentirmos medo por causa das opressões externas. Não é pecado. O grande problema é quando deixamos de acreditar que somos capazes de vencer. Sentir medo não é o problema. Se tornar refém do medo é problema. Deus não nos fez para sermos escravos do medo. Podemos sentir medo? Claro que sim. Claro que podemos sentir medo do dia de amanhã. Mas o medo, ele precisa ter um limite no nosso coração. O limite do medo aparece quando desistimos de lutar. Se estamos desistindo de lutar, é porque o medo está nos dominando. É necessário lutarmos em todo o tempo, mesmo no ambiente de temor. Do mesmo modo que Deus considerou Gideão uma pessoa corajosa, Ele considera você e eu pessoas corajosas. Ele nos considera corajosos, irmãos.
É por isso que ele quer despertar em nós a disposição de lutar. Gideão tinha perdido isso. Ele era um homem valente, mas ele tinha desistido de lutar. Ele tinha desistido de tentar. Não podemos deixar que os temores da vida sufoquem a coragem que existe em nós. Deus nos escolheu para lutar contra os problemas que nos sobrevêm. Temos que lutar contra as doenças. Temos que lutar contra o desemprego. Temos que lutar contra os vícios. Temos que lutar contra tudo aquilo que nos abate. Deus não chamou você para jogar a toalha. Deus não chamou você para desistir. Jogar a toalha é uma expressão típica dos esportes que envolvem luta, principalmente o boxe. Estou desatualizado quanto às regras, mas no passado, quando eu acompanhava Evander Holyfield, Mike Tyson, McGregor, George Foreman, anos 90. Só a geração 90 e 80 conhece esses nomes. Quando o treinador percebia que um pugilista não aguentava mais, o treinador jogava a toalha. Representava a desistência. Deus não chamou você para jogar a toalha. De forma nenhuma. Deus sabe o quanto você é valente. Deus sabe o quanto você é corajoso. Deus te chamou para ser um vencedor. Para lutar até o fim. Deus te chamou para ter coragem de lutar até o último momento. Lembre-se disso, meus irmãos. Lembre-se, não devemos permitir que os nossos medos anulem nossa coragem. Tem um segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vai aparecer aqui na tela. Eu vou falar, depois os irmãos vão falar em seguida. Tá certo? Por favor. Atitudes corajosas nos permitem superar os nossos limites. 1, 2, 3. Atitudes corajosas nos permitem superar os nossos limites. Deus falou tão fortemente comigo nessa parte da mensagem, eu queria compartilhar minhas emoções com você. Após ouvir da parte de Deus que sua coragem estava adormecida e precisava despertar, Gideão é muito sincero com Deus. Ele abre o coração e expõe o que ele pensa de si mesmo. Se você tivesse a oportunidade de falar para Deus o que você pensa de si mesmo, o que você diria? Via de regra, nós somos assim, isso é contaminação do pecado. Quando temos a oportunidade de falar a nosso respeito, costumamos nos apresentar mais forte do que somos. Costumamos fazer boa propaganda a nosso respeito. Nós somos muito bons de criticar os outros, mas quando o personagem somos nós pegamos leve, somos mais cuidadosos, mais otimistas. Se estivesse diante de Deus, sabendo que Deus conhece toda a verdade, você tivesse a oportunidade de expor o que você pensa de você, o que você diria? Será que alguém diria: Senhor, eu sou um mentiroso, gosto de mentir. Senhor, eu sou medroso. Senhor, eu sou desonesto. Senhor, eu sou fraco. O que você diria? Gideão, ele expõe o que ele pensa de si mesmo. E ele declara para Deus as suas limitações. Ele se considera pequeno e incapaz. Versículo 15 de Juízes 6, Gideão fala da sua pobreza e da sua irrelevância. O texto diz: eu sou o mais pobre e o menos importante da minha família. Gideão se sentia pequeno por causa do seu saldo bancário. Quando Deus o chama, Gideão diz: olha, eu sou um camarada pobre. Quando as pessoas olham para mim, não me veem como vencedor.
Vencedor é aquele que sabe fazer bons investimentos. É aquele que tem grandes empresas e grandes negócios. Mas como é que o Senhor vai chamar a mim? Eu vou dizer para o povo que eu fui escolhido de Deus. Se eu sou o mais pobre da casa do meu pai, eu sou o mais pobre da tribo de Manassés. Na revista Forbes, nem aparece o meu nome entre os ricos. Pelo contrário, se tivesse uma revista Forbes dos pobres, eu estaria em primeiro lugar. Era assim que Gideão se sentia. Gideão se achava pequeno por causa da sua pobreza. Ele tinha um sério complexo de inferioridade. Além de se sentir pobre, porque ele era pobre, Gideão se sente irrelevante. Ele fala assim: eu sou menor. Olha, na casa do meu pai tem vários varões, vários homens, mas com certeza eu sou o menos importante. É assim que Gideão se sente. Mas o anjo que representa a Deus no diálogo afirma a Gideão que a sua coragem, aliada ao poder de Deus, o ajudaria a superar seus limites. É sobre isso que eu gostaria de explorar com vocês nessa parte da mensagem. Gideão não confiava em si, por causa da sua pobreza e irrelevância. Mas Deus confiava em Gideão. Eu não sei se você confia em você, mas Deus confia em você. Eu não sei se os outros confiam em você, mas Deus confia em você. Mesmo conhecendo os seus limites, Gideão se sentia limitado. Como? Vou vencer Midian. Eu sou limitado. Deus diz no versículo 16, Juízes 6:16, que Gideão venceria o exército midianita como se fosse um só homem. Olha que coisa interessante. Gideão está com medo. Como é que eu vou vencer os midianitas? Aí Deus diz: olha, vá nessa sua força, porque você vai vencer os midianitas como se os midianitas fossem um homem só. Sabe o que eu aprendo dessa parte da Bíblia? Porque essas palavras estão nos ensinando que Deus age de uma maneira sobrenatural. Porque para um homem vencer um exército tem que ser um milagre. Deus está prometendo para Gideão realizar algo sobrenatural. Isso mesmo, irmãos. Deus está prometendo milagres. Os milagres de Deus acompanham pessoas corajosas. Os milagres de Deus acompanham gente disposta a lutar. Lembra do cego de Jericó? Pobre, mendigo, desprezado, sem visão. Mas quando escuta que Jesus está passando, ele se apressa a procurar o Filho de Deus. Ele escuta as pessoas se queixando dos seus gritos. As pessoas mandam ele ficar em silêncio. Mas ele, com coragem, gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele era corajoso. Ele foi até o fim. E a Bíblia diz que ele foi curado pelo poder de Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela era pobre, doente, fraca. Mas ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na roupa de Jesus, porque ela sabia, vai ser impossível eu tocar no corpo dele, vai ser impossível eu conversar com ele, porque a multidão o comprime, eu não vou conseguir porque eu estou fraca e sou uma mulher impura, mas eu sei que é possível tocar pelo menos na roupa. A Bíblia diz que ela toca na roupa e ela imediatamente é curada pelo poder de Deus. Deus sabe os seus limites, mas a sua coragem, aliada ao poder de Deus, pode fazer você superá-los. Não podemos deixar que os nossos limites nos separem das vitórias que Deus preparou para nós. Gideão aceitou o convite. É só ler os capítulos 6, 7 e 8 completos. A história é maravilhosa. Gideão não precisou desembanhar a espada.
para guerrear contra um soldado sequer. Os midianitas foram desbaratados pelo poder de Deus. É só ler a história é linda. Gideão venceu os midianitas com 300 homens. Ele tinha milhares de homens à sua disposição. Deus disse: não, Gideão, você vai com 300 valentes e corajosos. Somente com 300. E com os 300, não os 300 de Esparta, como diz o filme, mas os 300 de Israel. Gideão vence os midianitas. Deus honrou a coragem de Gideão. Irmãos, nossas limitações e imperfeições não devem nos intimidar. Precisamos lutar com a força que Deus nos deu. Versículo 16 diz: vai nessa tua força. Curioso, né? Gideão fala assim: Senhor, eu sou pobre, sou pequeno. Aí Deus diz: eu vou usar essa força. A força que você tem eu vou usar. Deus não deu uma força extra para Gideão. Deus sabe que a sua força é suficiente para você vencer as batalhas, porque você não vai lutar sozinho, você vai lutar com o poder de Deus. Fiel é Deus, diz a carta de Paulo aos Coríntios, que não nos deixará sermos provados além daquilo que podemos suportar. Todas as batalhas estão no limite das nossas forças, lembre-se disso. Não existe batalha permitida por Deus cujos guerreiros oponentes sejam mais fortes do que as nossas forças. Tudo aquilo que você está passando está dentro da sua possibilidade de vitória. Essa é a lição que a história de Gideão nos apresenta. E além disso, que Deus vai usar a tua força, o Senhor vai te ajudar de maneira sobrenatural. Porque quando essas forças não forem suficientes, o sobrenatural de Deus te compensará. No nosso contexto particular, as nossas lutas diárias, geralmente esperamos que Deus levante pessoas para vencer as nossas guerras. Acredite, nós somos os escolhidos de Deus para liderar as nossas batalhas. Essa batalha que você está passando, Deus não vai levantar outro para vencer por você. Gideão queria uma vitória, mas estava na expectativa de Deus levantar outro. A batalha do Daniel, o super-herói da batalha do Daniel chama-se Daniel. A heroína da batalha da Jéssica que me assiste é a Jéssica. Você é o escolhido de Deus para liderar suas lutas. Nós precisamos acreditar na força daquele que nos chamou. O mesmo Deus que concedeu vitória a Gideão também nos dará vitória em todas as nossas lutas. Se agirmos corajosamente, confiando no seu poder, seremos vitoriosos em nossas batalhas. Deus nos chamou para sermos corajosos. Você corajoso que está comigo no templo, por favor, fique em pé, em nome de Jesus. Você corajoso que está em casa, eu lhe convido a orar comigo. Nós vamos realizar uma oração de coragem. A oração de coragem não é uma oração que diz respeito a Deus, que levanta o dedo contra Deus. Não. A oração de coragem é uma oração cheia de fé, de confronto dos problemas. Nós sabemos que a dor está nos machucando, mas a gente diz: Deus, eu não desisto, porque o Senhor é poderoso para me fazer vencer essa dor. O suprimento da despensa está acabando, mas a gente ora a Deus dizendo: Deus, eu não desisto, porque o meu Deus é dono do ouro e da prata. Nós estamos sendo pressionados pelas circunstâncias, mas nós oramos, dizemos a Deus: Senhor, eu estou sendo pressionado, mas eu não desisto, porque o Senhor está comigo. Nós vamos orar com fé, uma oração de gente animada, de gente que reage, de pessoas reativas. Existem dois modos de lutar. Lutamos com rendição ou lutamos com garra.
Deus não nos recomenda nos rendermos nas batalhas. O crente em Jesus, ele tem que ser instigado a usar a força que Deus lhe deu. Ele precisa ser duro na queda. Deus te chamou para ser duro na queda. Você foi levantado por Deus para ser vitorioso. Lembre-se disso. Se a tua coragem estiver adormecida, a desperte agora na oração em nome de Jesus. E Deus vai usar você. Você vai ser vitorioso. Gideão foi vitorioso, irmãos. Gideão venceu Midian. Os midianitas foram embora. Vai ter um momento que os teus problemas vão ser desbaratados se você agir com coragem. Tem uma frase emblemática que os 300 corajosos de Israel nessa época proclamaram quando foram lutar contra os midianitas. Sob a ordem do Senhor, eles disseram o seguinte: espada pelo Senhor e por Gideão. Quando disseram esse grito de guerra, os midianitas fugiram, desesperados. Milhares de homens fugindo de algumas dezenas. Não importa a quantidade de problemas, a tua espada precisa ser pelo Senhor. Se ela for pelo Senhor, os problemas irão embora em nome de Jesus. Pai, no nome de Cristo, eu louvo o teu nome por ouvir a tua palavra que foi registrada milhares de anos atrás. Gideão sequer tinha a noção de que um dia, na cidade chamada Taubaté, estaríamos refletindo sobre sua história de vida. Gideão não tinha a menor noção disso. Mas aquele que se apresentou a Gideão sabia que hoje vários irmãos estariam na cidade de Taubaté e outros assistindo a live transmitida em tempo real. O Senhor visitou Gideão nas suas fraquezas, nos seus temores, dialogou com aquele homem para estimulá-lo à batalha, para que nós hoje no século 21 fôssemos despertados em nossa coragem adormecida, para guerrearmos com todas as nossas forças. O Senhor não nos chamou para a derrota, o Senhor não nos chamou para a desistência, o Senhor não nos chamou para o fracasso. Meu Deus, o Senhor vê em nós pessoas corajosas, homens e mulheres valentes. Não são palavras semânticas, são palavras do Espírito Santo. O Senhor é conosco, homens e mulheres valentes. É a tua palavra que diz que o mesmo Deus de Gideão é o Deus que está conosco. Meu Deus, nossa Midian é diferente. A Midian de Gideão lhe roubava o plantio. Nós temos Midians diferentes. A Midian no problema de trabalho, a Midian doméstica, a Midian no corpo, seja qual for a Midian que trava uma batalha contra nós. Nós não podemos nos acovardarmos diante dela. O teu Espírito Santo encha o nosso coração de coragem, que não fiquemos cabisbaixos, que não desistamos da luta que o Senhor nos entregou, porque sabemos que no poder de Deus, na força que o Senhor nos entregou, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus Todo-Poderoso, ministra, Senhor, neste momento sobre a vida de cada um dos teus filhos, que eles possam nesse momento ter um encontro com Deus, que os seus temores se afugentem, e eles se sintam corajosos para enfrentar suas batalhas. Que o lugar seguro não seja um quarto trancado, que o lugar seguro não seja debaixo da cama, que o lugar seguro não seja os ombros dos outros, que o lugar seguro não seja debaixo do cobertor, que
Que o lugar seguro seja no campo de batalha, na luta que o Senhor nos entregou, e que possamos experimentar todas as suas vitórias. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, e creio que essa oração é uma oração de guerra, é uma oração vitoriosa. Uma oração vitoriosa na família, uma oração vitoriosa no trabalho, uma oração vitoriosa na vizinhança, uma oração vitoriosa na espiritualidade. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. De uma forma dinâmica, meu irmão e minha irmã, se você puder repetir a seguinte frase comigo, por favor, repita. Apesar dos meus medos, o Senhor é comigo. Eu sou valente. Eu sou corajoso. E o Senhor me dará vitória. Em nome de Jesus. Se você crê, você aplaude e glorifica Jesus para a glória de Deus.